Olá pessoal, aqui quem fala é o Rafael, criador do canal O Dinheiro Trabalhando para Você. E desde já eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, dar o seu like, fazer o seu comentário, porque hoje nós vamos estar analisando os fundamentos de uma das principais empresas do Brasil. Se não for, né, a principal, digo que não é a principal porque a Petrobras está em valor de mercado, em valor de firma, acima da Vale. Então a Vale vem na sua segunda posição em valor de firma e valor de mercado como uma das maiores empresas do Brasil, uma empresa que teve uma ascensão muito forte. Lembrando que a Vale, ela nem sempre foi uma empresa privatizada como ela é hoje, mas ela teve sim uma detenção por parte do governo em anos anteriores. E desde 1997 a Vale vem sendo dirigida privatizadamente falando. Então, pessoal, mais uma vez gostaria de pedir a sua inscrição. Se inscreve, dê o seu like para que você não perca essas análises fundamentalistas que são importantes antes de o investidor tomar qualquer decisão. Dito isso, a Vale tem um valor de mercado avaliado em 284 bilhões de reais. A Vale tem o seu valor de firma avaliado em 327 bilhões de reais. Uma coisa muito importante de lembrar com relação à Vale é que ela também tem ações negociadas na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. Dito isso, sua última cotação lá na sexta-feira, dia 20 do 10, hoje eu falo no domingo, dia 22 do 10, mas a sua última cotação fechou em 62,68. E nós entrando já nos nossos indicadores de valuation da Vale, é muito importante a gente avaliar que a primeira informação que a gente tem é o preço sobre lucro de 5. Esse é um indicador muito bom. Eu considero que até, dependendo do segmento da empresa, eu considero esse PL considerável e avaliando como sendo bom até um PL de 10. Como eu falei, depende muito do segmento, depende muito da empresa, em que segmento que ela está. Pode ser considerado valores acima de 10, depende muito de qual que está associado àquela empresa. Mas a Vale com um PL de 5 está muito atrativo, está excelente. Então, como a gente faz esse cálculo? Em outros vídeos eu já expliquei, mas sempre bom relembrar para que o investidor possa entender como que funciona o cálculo do PL. O PL é muito simples, você pega o valor da cotação, né, nesse caso aqui 62,68, dividido pelo lucro por ação. E onde é que está esse indicador de lucro por ação? Está aqui o LPA da Vale é 12,54. Então, se você dividir 62,68 por 12,54, dará um PL de 5. Muito importante saber que esse PL é um indicador que vai mostrar se você está comprando essa ação a um preço mais caro ou um preço mais barato. Dito isso, nós vamos então analisar aqui o seu preço sobre valor patrimonial. A Vale hoje é negociada um pouquinho acima do seu valor de patrimônio, 1,52. O preço sobre EBIT, né, que é o preço da ação dividido pelo lucro operacional, lembrando que EBIT significa Earnings Before Interest e taxas, e significa que é os ganhos que a empresa tem, é um lucro operacional antes de impostos e taxas. Então 3,65 também muito atrativo, né? Bem abaixo. Outros indicadores aqui, o yield da Vale hoje está avaliado em 6,5, é um yield que está um pouco abaixo daquilo que a Vale já vinha pagando, já chegou a pagar outros patamares. Hoje, 6,5% entregas referente aos seus ganhos. O EV/EBIT, né, Enterprise Value, dividido pelo lucro operacional antes de impostos, taxas, depreciação e amortização, 3,48, também muito interessante. EV e EBIT, 4,20. E o preço sobre capital de giro, 29,65. Muito importante também, agora que a gente viu aqui o capital de giro, é a gente avaliar os resultados da Vale com relação aos seus demonstrativos de resultados por competência, que é como eles são avaliados dentro de um balanço, né,
trimestral, ou seja, na sua DRE por competência, a gente vai avaliar seus ganhos de lucro, não só na Vale, eu digo, mas em todas as empresas, mas também sempre é importante avaliar o fluxo de caixa, se a empresa está realmente gerando caixa o suficiente para manter o capital de giro suficientemente apto para levar as suas operações. Então, entrando diretamente nos seus indicadores de rentabilidade, a Vale tem o seu ROI e o seu ROIC, que lembrando que esses indicadores são retornos referentes aos seus resultados. Então, a empresa ela tem os seus resultados de DRE, do seu dia a dia normal, né? Nesse caso, trimestrais das suas operações. E quando a gente avalia um balanço patrimonial, é a sua estrutura de capital, né? Seu ativo, seu passivo, e esses resultados eles vão ser comparados com essa estrutura de capital. Nesse caso aqui, o ROI ele é um retorno do seu resultado, né, referente ao seu patrimônio líquido, né, da sua estrutura de capital lá. Então esse ROI ele está em 30,5, que é um retorno muito bom. Um benchmark que a gente pode avaliar referente a essas comparações é sempre a Selic, né? Então a Selic ela esteve em patamares de 13,75 e hoje caindo para 12. A gente vê que um retorno acima desse benchmark da Selic é um retorno consideravelmente bom. Então a Vale tem um ROI aí de 30,5. O seu ROIC, né, é o retorno sobre a sua estrutura, os seus investimentos, né, seja de terceiros, a sua estrutura de capital ela é realizada através do endividamento de terceiros e também de capital próprio. Então esse retorno ele é avaliado com relação a esse investimento. Então 19,9. Se a gente for pegar o benchmarking da Selic, está acima. Então os retornos da Vale está tudo dentro da normalidade e inclusive são muito bons. Crescimento de receita em 13%. E agora entrando mais diretamente na avaliação da sua estrutura, né? Na avaliação das suas operações diárias, né, e trimestrais, a margem bruta em 39, né? A Vale tem então um custo um pouco elevado, cerca de 60% de custo, né, que chega a sobrar aí seus 39, 40% de margem bruta, margem EBIT. Porém, olha só, essa margem EBIT é apenas 2, 3% aí da sua margem bruta. Isso significa que a empresa tem uma baixa despesa com custos, com seus custos operacionais, ou seja, com as suas despesas operacionais, despesas administrativas, de vendas, e outras, né? E o seu custo aqui elevado um pouco para 60%, que são custos com matérias, né, prima, diretamente da produção da atividade operacional da empresa. Já o que sobra de fato, lá na última linha, são 27%. Isso significa que a empresa está tendo um lucro líquido em 27% da sua receita, o que também é muito bom, fazendo aquele comparativo do benchmark, acima de um retorno, de uma taxa de atratividade do retorno da Selic. Indicadores de endividamento. A sua liquidez corrente é 1,15, significa que a empresa tem as suas condições de pagar suas obrigações, né, num curto prazo, 1,15 acima de 1. A sua dívida bruta 0,36. Lembrando que as dívidas a gente tem que sempre avaliar abaixo de 1 como bom, né? Significa que a empresa tem a capacidade operacional de pagar a sua dívida na sua totalidade. Isso significa que a dívida líquida, né, a dívida bruta menos as disponibilidades, seria a dívida líquida sobre a geração operacional, né, o seu lucro operacional antes de impostos, taxas, depreciação e amortização, 0,46, abaixo de 1, excelente também. Então a empresa ela tem um controle sobre o seu endividamento muito interessante. E para uma empresa ter resultados, né, retornos elevados, precisa muito bem controlar a sua estrutura de endividamento relacionado à composição de terceiros. Tudo ok com a Vale, a Vale tem números muito atraentes, a Vale tem números muito bons com relação a seus
indicadores aqui de valuation com relação aos seus indicadores de rentabilidade e relacionados aos seus indicadores de endividamento, a Vale é uma empresa muito atrativa. Mas, como eu falei, a gente sempre quando for avaliar uma empresa, a gente tem que olhar com relação da competência relacionado à geração de caixa. Então vamos ver se a Vale ela tem uma geração de caixa o suficiente para manter o giro, né? O giro do negócio. Nessa avaliação aqui, EBITDA em milhões, a Vale tem, né, 80 bilhões aqui em EBIT, um CAPEX de 15 bilhões, né? E o que sobra aqui do seu capital de giro, nessa linha verde aqui, ela tem rodado as suas operações em 10 bilhões nesse ano de 2023 aqui. Então a gente sempre analisa os ganhos da empresa relacionados à sua competência, mas também é muito importante abrir o olho para ver se a empresa ela tem caixa suficiente para girar o negócio. Dito isso, pessoal, nós vamos então avaliar aqui através do Google a sua cotação histórica lá. A Vale lá em 2000 era avaliado em centavos, né, 0,89 centavos. Depois teve seu primeiro boom aqui em 2006, né, saindo de R$ 6, indo logo indo para R$ 25. Depois teve uma ascensão antes da crise em 2008, né, indo logo rapidamente para R$ 68 a sua cotação. Tivemos a crise imobiliária, onde foi uma depressão mundial muito forte, então veio de seus 68 para 26. Depois seguiu performando, né? Tivemos aquela questão relacionada a Brumadinho em 2019, janeiro de 2019, aonde a Vale, se nós analisar aqui numa janela, num recorte menor, em 2019, tá esse movimento aqui de 56,15, dia 24 de janeiro, onde aconteceu o fato de Brumadinho, veio então a uma decadência para 46,16. Inclusive, nesse ano houve um lucro líquido negativo, né, da Vale, com todo aquelas despendendo vários custos relacionados àquele movimento, aquela tragédia que ocorreu com a Vale. Se nós formos avaliarmos aqui, nós tivemos um pico da Vale lá em 2021, recentemente. A Vale esteve cotada então a R$ 114, 111, 114, aonde foi, né, onde a empresa atingiu as suas máximas. E por que isso? Se a gente for avaliar com o minério de ferro, né, com o gráfico de minério de ferro, foi justamente aonde o minério de ferro também teve a sua explosão. Então, em 2021, a Vale teve as suas máximas. Se a gente for avaliar justamente naquele período, em junho, o minério de ferro esteve em 217, a sua cotação, né, relacionado ao minério de ferro. Quais seriam os alvos, então, para a Vale? Lembrando que a gente pode ter vários alvos relacionados a uma empresa. Então, se você é trader, você tem um certo tipo de alvo. Se você é um investidor de longo prazo, você tem um outro tipo de alvo. Como a maioria, às vezes, pode ser investidores de longo prazo, a gente pode avaliar, olhando para 2023, a Vale cotada a 74,44 numa média, né? Fazendo a média de janeiro a outubro, 74,44. Eu tenho aqui um desconto para a Vale em 67,50. Veja que a gente já está abaixo desses 67 desde maio, vamos dizer assim, né? Porque a empresa até performou bem no início do ano, lá nos patamares de 94, depois veio abaixo. Então, esse desconto aqui de 67,50, se tiver abaixo para mim, eu tenho aqui indicado como um desconto. Então, é importante fazer cada vez mais preço médio abaixo desse valor. E eu tenho aqui como limite superior, indo para suas tendências 81,38, né, no médio e longo prazo, e por que não, né, como ela já teve nas suas máximas lá em 2021,
nos patamares acima de 100, eu tenho um alvo aí a um médio e longo prazo em 111 com 39 e muito para frente, quando lá na frente no 124. Esses são os preços alvos aí. Falamos hoje sobre a Vale, a segunda maior empresa do Brasil. Gostaria muito de agradecer a todos que acompanharam até aqui essa análise. Se inscreve no canal para que você esteja nos acompanhando nas nossas próximas análises. Dê o seu like, dê a sua opinião se você acha que a Vale vai despencar ou seguir nessa ascensão, né, cada vez mais. E também, semana que vem, começaremos a analisar os balanços trimestrais de várias empresas. Então, se inscreve no canal para que você não perca essas avaliações e até a próxima.